Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 76, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Bom, apenas recapitulando aqui, nós estamos estudando agora um dispositivo que trata de hipóteses em que é vedada a transação penal. Então, hipóteses em que é proibida a transação penal, certo? Nós estamos agora no inciso 3º. Diz ele o seguinte: não se admitirá a proposta se ficar comprovado não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Então, se qualquer um destes elementos que estão na tela de vocês, coloridos, qualquer um deles, indicar que a transação penal não é necessária e suficiente para o caso concreto, o Ministério Público recusará o oferecimento de proposta de transação penal, tá certo? E eu quero frisar para vocês o seguinte: basta que qualquer um destes elementos esteja presente para que já seja negada a proposta. Não é necessário que todos estejam presentes, tá bom? Vamos à explicação. Bom, o que este inciso traz é uma proibição mais ampla que permite ao Ministério Público uma análise concreta do fato para decidir se oferece ou não a proposta de transação penal. Nós vimos nos incisos anteriores situações muito diretas e objetivas, né? Por isso que eu coloquei aqui para vocês que o que este inciso agora, esse inciso 3º está trazendo, é uma proibição mais ampla. E ela permite essa proibição mais ampla ao Ministério Público analisar concretamente o fato para verificar se é adequado e suficiente resolver aquele caso concreto com uma transação penal, tá certo? E a partir de agora nós começaremos a estudar cada um desses elementos que estão apresentados aqui no inciso 3º. Nós começaremos pelos antecedentes. Como acabei de dizer para vocês, friso mais uma vez, atentem-se que não é necessário que todos os elementos estejam presentes. Não. O Ministério Público, com base em um único desses elementos aqui, ele já pode negar o oferecimento da proposta de transação penal. Basta que um esteja presente. Então, não é necessário que haja mais do que um desses elementos no caso concreto. Um só já é suficiente para negativa. Vamos lá, vamos falar agora dos antecedentes. Quando o legislador coloca aqui a expressão antecedentes, ele está se referindo ao histórico criminal do agente. Lembrem-se aqui, olha, condenações com trânsito em julgado. Se não transitou em julgado, não pode ser utilizado para negativa do benefício. Então, está tratando aqui de condenações com trânsito em julgado, tá certo? Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam neste momento é que vocês se recordam que quando nós estudamos o inciso 1º, eu frisava bastante o seguinte: olha, gente, nós estamos aqui estudando um caso em que, se isso aqui estiver presente, o Ministério Público não pode oferecer proposta com base neste inciso 1º, mas nada impede que ele negue a proposta de transação penal com base em outro inciso. Eu sempre frisava isso para vocês. Justamente, aqui nós temos um motivo para isso. Veja que condenações que não se enquadrem no inciso 1º podem ser usadas para negar a transação penal com base no inciso 3º. Assim, por exemplo, condenações por contravenções penais ou as penas não privativas de liberdade podem ser usadas para negar o benefício com base neste inciso 3º. Veja bem, pessoal, eu vou abrir agora o inciso 1º só para ficar mais claro para vocês. Atentem-se que quando nós estudamos o inciso 1º, eu frisei para vocês que, olha, para que esse inciso 1º seja aplicado, é necessário que nós estejamos aqui tratando de uma condenação pretérita por crime. Tem que ser crime. Eu expliquei para vocês que, se fosse contravenção penal, não dava para usar o inciso 1º para negar a proposta. Da mesma forma, eu falei para vocês, olha, gente, tem que haver uma condenação prévia a uma pena privativa de liberdade.
se a condenação for apenas restritiva de direitos, ou se a condenação anterior for a pena de multa, não é possível negar o oferecimento do benefício. Não é possível negar a transação penal. Foi o que eu expliquei para vocês no inciso 1º. Acontece que, quando aqui no inciso 3º é colocada a expressão antecedentes, veja que nós estamos aqui tratando dos antecedentes criminais do agente, e é uma expressão bem mais ampla. Então, quando fala aqui de antecedentes, mesmo que a condenação prévia seja por contravenção penal, mesmo que a condenação prévia seja a uma pena não privativa de liberdade, é possível que o Ministério Público use essa condenação, que não se enquadra no inciso 1º, mas ele usa essa condenação aqui anterior para, com base no inciso 3º, negar o oferecimento da proposta de transação penal. Então, nesse primeiro tópico aqui dos antecedentes, nós estamos falando aqui de histórico criminal com trânsito em julgado. Tanto faz o tipo de infração penal que levou à condenação anterior e também o tipo de pena que foi aplicada. Agora nós estudaremos a respeito da conduta social. Este é o segundo elemento aqui do inciso 3º. A conduta social, diferentemente da expressão antecedentes, ela se refere ao histórico de vida do agente, mas um histórico não criminal. Então, se refere aqui ao passado dele, mas o passado não criminal. Por exemplo, imagina como é que esse agente aí, ele se comporta perante a sociedade. Como é o comportamento dele perante sua família? Como é o comportamento dele perante o trabalho, na vizinhança? Será que ele tem algum comportamento reprovável? Se sim, aqui no caso, tratando de condutas não criminosas, condutas que não caracterizam infrações penais, é possível que o Ministério Público negue o benefício da transação penal com base nesse inciso 3º. Por quê? Porque a conduta social, comportamentos aqui não criminosos, mas reprováveis, moralmente reprováveis do agente, justificam essa negativa de proposta. Agora, nós trataremos da personalidade do agente. A personalidade do agente é aquele perfil subjetivo que ele tem. É o aspecto aqui moral e psicológico dele. Então, por exemplo, imagine que o agente tem uma frieza e uma insensibilidade que demonstram um caráter voltado à prática de ilícitos criminais. É possível que o Ministério Público, analisando aqui a personalidade dele, o perfil moral e psicológico, as características aqui de, por exemplo, frieza e insensibilidade verificadas quando da prática da infração penal, e com base nesse inciso 3º, negue o oferecimento da proposta de transação penal. Agora nós falaremos dos motivos que levaram à infração penal. Eles consistem na motivação que levou o agente a praticar o crime ou a contravenção penal. Coloquei aqui crime, mas também a contravenção penal. E esse motivo que levou o agente a praticar essa infração penal pode ser mais reprovável do que o usual. E por ser mais reprovável que o usual, ser utilizado pelo Ministério Público para negar o oferecimento da proposta de transação penal. Por exemplo, uma motivação fútil, uma motivação mínimo, muito pequena, desproporcional, desarrazoada, que, no caso concreto, leve o Ministério Público a concluir que aquela medida não é necessária e suficiente para prevenção e reprovação da infração penal de menor potencial ofensivo. Agora, trataremos aqui as circunstâncias em que foi praticada a infração penal. Veja que as circunstâncias são o contexto em que ela foi praticada. Por exemplo, o modus operandi do agente. Olha, como é que esse agente agiu? Será que o modo que ele agiu torna a infração mais reprovável? Será, por exemplo, que ele tinha algum armamento, algum instrumento que torna a infração penal mais reprovável? Quais foram as condições de tempo e as condições de lugar em que essa infração foi praticada? Será que esses elementos aqui tornam a conduta dele mais reprovável? Se sim, podem ser utilizados pelo Ministério Público para negar a proposta. Então, todos esses elementos que estudamos acima, eles são analisados pelo Ministério Público para quê?
para verificar se essa medida, ou seja, a transação penal, é necessária e suficiente, tá certo? Então, o Ministério Público analisa se, à luz dos critérios presentes no inciso 3º, a solução extraprocessual do caso, ou seja, qual que é essa solução extraprocessual? A transação penal, se essa solução ela é adequada para a reprovação e prevenção da infração penal, ok? E agora eu quero apenas fazer mais um acréscimo para vocês. Quando vocês leem esse inciso 3º, muitos de vocês devem ter lembrado do artigo 59 do Código Penal, porque, de fato, o legislador colocou aqui, nesse inciso 3º, vários elementos que também estão reproduzidos no artigo 59 do Código Penal. Então, o que eu fiz? Eu fiz um quadro comparativo para que nós comparemos e analisemos aqui as diferenças do que está aqui nesse inciso 3º e do Código Penal, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei em amarelo, desse lado aqui, olha, coloquei em amarelo desse lado aqui, tudo o que não foi reproduzido no inciso 3º, tá bom? Vamos verificar? Aqui no 59 é dito que o juiz, atendendo à culpabilidade nós vimos que não está no inciso 3º, ele também diz um pouco mais abaixo que o juiz também se atenta às consequências do crime. Veja que consequências do crime não estava essa expressão aqui prevista no inciso 3º, e também é previsto aqui a respeito do comportamento da vítima. O comportamento da vítima também não é uma expressão utilizada no inciso 3º, tá bom? As demais expressões eu coloquei até com as mesmas cores. Vocês veem que aqui ó, em verde, olha, os antecedentes, se repete. Em azul, mesma coisa, conduta social, personalidade, em laranja, os motivos, em azul, e as circunstâncias, em vermelho. Todas essas expressões aqui se repetem, mas essas outras três que eu citei para vocês e coloquei em amarelo, elas não são repetidas no inciso 3º, tá bom? Tomar esse cuidado porque, a depender do caso, a gente sempre tem que tomar cuidado para ver o que o examinador quer, evidentemente, né? Porque muitas vezes numa prova objetiva, o examinador acaba trocando uma expressão ou outra, mas nós temos que ter sempre esse cuidado de analisar o que o examinador quer de mim nessa questão, nesse contexto de questão. Pode acontecer dele criar alguma pegadinha nesse sentido, tá bom? Buscando aqui, no caso, uma questão que ele busca só cobrar o texto expresso da lei, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.